Sombras do passado. Asilos medievais na França. França, uma terra de beleza, romance e segredos arrepiantes. Além de suas paisagens deslumbrantes e monumentos icônicos, há um lado obscuro que poucos conhecem. Escondidos em suas fronteiras estão os vestígios de um passado sombrio, hospitais psiquiátricos medievais. Estes lugares, agora em ruínas, guardam histórias de sofrimento e mistério. Essas instituições, frequentemente envoltas em mistério e rumores sussurrados, estavam longe de ser os santuários de cura que conhecemos hoje. Em vez disso, eram locais de medo e desespero. Eram lugares de confinamento, onde as aflições incompreendidas da mente eram recebidas com medo e, muitas vezes, crueldade. Os pacientes eram tratados com métodos brutais, muitas vezes mais prejudiciais do que curativos. Dentro dessas paredes frias de pedra, os pacientes lutavam não apenas contra suas doenças, mas também contra o sobrenatural. Acreditava-se que muitos estavam possuídos por espíritos malignos, e os tratamentos refletiam essa crença. Histórias de assombrações e ocorrências paranormais foram entrelaçadas na própria estrutura desses edifícios. Relatos de aparições fantasmagóricas e sons inexplicáveis eram comuns. Seriam essas apenas produto de mentes perturbadas? Ou algo mais sinistro pairava por trás daquelas paredes? A linha entre a realidade e o sobrenatural parecia se desfazer nesses lugares. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história arrepiante desses asilos mal-assombrados, onde o véu entre nosso mundo e o próximo parece perigosamente tênue. Vamos explorar as histórias de pacientes que nunca saíram, de médicos que perderam a sanidade e de espíritos que ainda vagam pelos corredores. Descobriremos os métodos arcaicos de tratamento, desde sangrias até exorcismos, e como essas práticas refletiam o entendimento limitado da mente humana na época. As histórias de assombrações não são apenas lendas urbanas, mas parte do legado sombrio desses lugares. Muitos acreditam que os espíritos dos que sofreram ainda estão presos, incapazes de encontrar paz. Através de relatos históricos e investigações modernas, tentaremos desvendar os mistérios que cercam esses asilos. Será que os fantasmas são reais ou apenas reflexos de um passado doloroso? Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde a história e o sobrenatural se encontram. Os asilos medievais da França são mais do que apenas ruínas. São testemunhas silenciosas de um passado que ainda assombra o presente. Venha conosco enquanto exploramos os segredos sombrios e as histórias arrepiantes dos asilos medievais na França. Uma viagem que promete revelar o lado mais obscuro da história. A mente incompreendida. Saúde mental na Idade Média. A compreensão medieval das doenças mentais era drasticamente diferente da nossa perspectiva moderna. Naquela época, a ciência médica estava em seus primórdios e muitas das condições que hoje entendemos como transtornos mentais eram envoltas em mistério e medo. As doenças mentais eram frequentemente vistas como possessão demoníaca, bruxaria ou castigo de Deus. A falta de conhecimento científico levou a interpretações sobrenaturais e religiosas, onde qualquer comportamento fora do comum era rapidamente associado a forças malignas. Os tratamentos eram rudimentares, muitas vezes bárbaros. Sem uma compreensão adequada das causas subjacentes, os métodos de tratamento eram baseados em tentativa e erro, frequentemente resultando em mais sofrimento para os pacientes. Sangrias, purgas e restrições físicas eram práticas comuns. Acreditava-se que esses métodos poderiam expulsar os demônios ou equilibrar os humores do corpo, mas na realidade, eles frequentemente causavam mais danos do que benefícios. Imagine o desespero daqueles confinados nesses asilos. Sem esperança de cura e tratados como párias, muitos pacientes viviam em condições deploráveis, isolados da sociedade e de suas famílias.
seus pedidos de ajuda mal interpretados como loucura, seu sofrimento agravado pelos tratamentos severos e pela atmosfera perturbadora das próprias instituições. A falta de empatia e compreensão por parte dos cuidadores apenas intensificava o tormento desses indivíduos. Não é de admirar que muitos desses hospitais tenham se tornado associados a contos sobrenaturais. As histórias de almas perdidas e assombrações refletem o profundo impacto psicológico que essas instituições tiveram tanto nos pacientes quanto na sociedade em geral. A angústia dos pacientes, combinada com a falta de compreensão em torno da doença mental, criou um terreno fértil para o medo e a superstição. A ignorância e o medo perpetuaram um ciclo de sofrimento, onde os doentes mentais eram vistos como perigosos e imprevisíveis, alimentando ainda mais o estigma e a marginalização. No entanto, nem todos os esforços foram em vão. Alguns curandeiros e médicos da época tentaram entender e tratar as doenças mentais com os recursos limitados que tinham. Eles estudavam manuscritos antigos e experimentavam diferentes abordagens, plantando as sementes para o desenvolvimento futuro da psiquiatria. Em algumas comunidades, havia também uma compreensão rudimentar de apoio social. As famílias e vizinhos, às vezes, cuidavam dos doentes mentais, oferecendo um ambiente mais compassivo do que os asilos. Esses pequenos atos de bondade mostravam que, mesmo na Idade Média, havia um reconhecimento da necessidade de cuidar dos mais vulneráveis. Hoje, olhamos para trás e vemos o quanto avançamos na compreensão e tratamento das doenças mentais. A ciência moderna nos permitiu desenvolver terapias eficazes e criar ambientes de cuidado que priorizam a dignidade e o bem-estar dos pacientes. No entanto, a história da saúde mental na Idade Média serve como um lembrete sombrio dos perigos da ignorância e da importância da compaixão e do conhecimento na medicina. Salpêtrière, um hospital de sombras. No coração de Paris, fica o Hospital Salpêtrière, um complexo extenso com um passado longo e conturbado. Este hospital, com suas paredes antigas e corredores labirínticos, guarda histórias que remontam a séculos atrás. Fundado em 1656, inicialmente serviu como um hospital geral, acolhendo os mais necessitados da sociedade parisiense. Mas, com o tempo, tornou-se conhecido por abrigar mulheres com doenças mentais, muitas das quais foram internadas contra sua vontade. As condições dentro da Salpêtrière eram notoriamente duras. Os corredores escuros e as enfermarias lotadas criavam um ambiente opressivo e desolador. Superlotação, saneamento inadequado e falta de cuidados adequados eram comuns. Pacientes muitas vezes sofriam em silêncio, sem esperança de alívio. A história sombria do hospital e o sofrimento suportado por seus pacientes deixaram uma marca indelével. As memórias de dor e desespero ainda ecoam nas paredes do hospital. Hoje, a Salpêtrière é um renomado hospital-escola, onde futuros médicos e enfermeiros são treinados. A instituição evoluiu, mas as lembranças do passado ainda persistem. No entanto, as sombras do passado ainda perduram. As histórias de sofrimento e dor não foram completamente esquecidas. Sussurros de pontos frios, ruídos inexplicáveis e aparições persistem há séculos, alimentando a reputação do hospital como um lugar assombrado, consolidando a reputação da Salpêtrière como um dos lugares mais mal-assombrados da França. Visitantes e funcionários relatam experiências inexplicáveis, como sombras que se movem sozinhas e vozes sussurrantes nos corredores vazios. A combinação de sua história trágica e os relatos de fenômenos paranormais fazem da Salpêtrière um lugar de fascínio e mistério. É um lembrete constante de que, mesmo em um mundo moderno, o passado nunca está realmente distante. A Salpêtrière continua a ser um símbolo de resiliência e transformação, um lugar onde a ciência e o sobrenatural coexistem, cada um contando sua própria versão da história. Sussurros na escuridão. Contos assustadores da Salpêtrière. Ao longo dos séculos,
Inúmeros contos sobrenaturais e histórias de arrepiar emanaram das profundezas da Salpêtrière. Pacientes e funcionários relataram ter ouvido sussurros desencarnados ecoando pelos corredores escuros, lembretes assustadores das incontáveis almas que sofreram e morreram dentro daquelas paredes antigas. Objetos foram vistos se movendo inexplicavelmente, sem qualquer explicação lógica, como se manipulados por mãos invisíveis e fantasmagóricas. As portas batem sem uma brisa, como se movidas por forças invisíveis, e a sensação de estar sendo observado constantemente, de estar cercado por presenças invisíveis, é pervasiva e inescapável. Uma área em particular, conhecida como o Pavilhão dos Furiosos, é impregnada de uma aura palpável de pavor e medo. É aqui que os pacientes mais violentos eram confinados, em condições terríveis, e dizem que seus espíritos atormentados ainda permanecem, vagando sem descanso,